Olá, graça e paz, amado irmão e amada irmã, em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós nos encontramos num dia de domingo para a exposição da palavra via vídeo. Friso que é em razão ainda das regras do DF quanto à quarentena, no que diz respeito à pandemia do novo coronavírus, da doença Covid-19. E então nós estamos aqui, por meio deste vídeo, que você, meu irmão, minha irmã, vai poder acessar às 19 horas, no seu momento de meditação na Palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro de Neemias. Os assuntos tratados no livro de Neemias dizem respeito ao período histórico de 444 a.C., período em que Neemias retorna para a reconstrução de Jerusalém. Você tem acompanhado passo a passo a nossa exposição. E hoje nós chegamos ao capítulo 8 de Neemias, onde acontece um momento muito especial. É que a palavra de Deus, a lei de Moisés, é trazida para ser lida diante do povo hebreu. Esdras, o escriba, o sacerdote, vai ler e expor a palavra de Deus ao povo hebreu. Qual o lugar, qual a importância da palavra de Deus em nossa vida, em nossa comunidade, em nossa família, em nosso país, no mundo? Qual a resposta que damos à palavra de Deus? Qual a interação que temos com a palavra de Deus? Qual a compreensão que temos da palavra de Deus? Na reconstrução de Jerusalém, quando os muros ficam prontos, as portas são postas nos lugares, e agora o povo se sente seguro, e agora faz uma grande celebração, e vai meditar na palavra de Deus. O povo estava sequioso pela palavra de Deus, o povo estava sedento da palavra de Deus. E queria ouvir o que Deus tinha a dizer. É que aquele povo, o povo hebreu, vinha de uma experiência muito amarga. No período em que conquistaram a terra de Canaã e passaram lá a viver, o povo hebreu se desviou dos caminhos de Deus. O povo hebreu tinha tudo do bom e do melhor. Lembrem-se que a promessa de Deus é que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, dando a entender da fartura, da riqueza, da presença de Deus entre eles, mas também de todas as coisas boas que eles poderiam usufruir, estando ali sob a proteção de Deus na terra de Canaã. E de fato, quando chegaram, foram muito abençoados. Mas muita gente não sabe lidar com a bênção. E aí, houve o desvio do povo hebreu, houve o afastamento do povo hebreu da presença de Deus. Voltaram-se para a idolatria e passaram a praticar a injustiça. A prática da injustiça era algo gritante entre os hebreus. Recentemente, eu li todos os profetas menores. Ontem terminei a leitura do profeta Isaías. Com alguma exceção, todo discurso profético denuncia a injustiça que era praticada entre os hebreus. Exploração, escravização, desonestidade, toda sorte de perversidade era praticada.
As práticas dos hebreus eram práticas terríveis, semelhantes em alguns momentos, piores do que os descrentes, os gentios, as gentes do mundo, que não judia. Então, práticas que não glorificavam a Deus. Então, este povo foi para o exílio. Israel, o reino do norte, deixou de existir. Foi levado ao exílio pelos assírios, e aquela nação deixou de existir. Os judeus foram levados pelos babilônicos, foram levados por Nabucodonosor, e agora retornam sob o reinado de Ciro. E no exato momento em que Esdras vai ler o texto das Sagradas Escrituras, eles estão sob o governo de Artaxerxes, o rei Medo e Persa. Mas este povo tem na sua memória as recordações do tempo em que se desviaram, ou que se desviou da presença de Deus, dos pecados cometidos contra Deus. É interessante que hoje, no século XXI, valorizamos certos pecados, e é algo muito gritante, terrível, quando alguém pratica tal coisa e o mundo vem abaixo. Mas no tempo de Neemias e anteriormente, no período em que os profetas denunciaram a injustiça praticada entre os hebreus, basicamente, toda a profecia dos profetas menores e dos profetas maiores, e como disse a você há pouco, acabei de ler o profeta Isaías, era uma denúncia contra uma prática injusta nas relações comerciais entre os irmãos, na relação de trabalho. Era uma denúncia na opressão que se tinha dentro dos muros e fora deles, dentro dos muros de Jerusalém, nas cidades e povoados. Era a exploração, como já disse. Então, estas coisas que eram denunciadas pelos profetas, incluindo a idolatria, a feitiçaria, a consulta aos mortos, toda sorte de culto pagão que estava permeando a religiosidade judaica. Mas não era somente a religiosidade que causava destruição na relação entre os hebreus e Deus. Como disse, também as mútuas relações entre as pessoas do povo, entre as autoridades e o povo, entre os reis e o povo. Sabemos que em Israel existia um rei que sacrificou o seu próprio filho a uma divindade pagã, o seu primogênito, ofertou em sacrifício o seu filho primogênito a uma divindade pagã. Então, toda sorte de culto pagão, também, à semelhança dos vizinhos, o povo hebreu praticava. E, para além disso, a injustiça social, a exploração, a escravização, a usura, tudo isto era praticado entre os hebreus. E Deus, então, enviou os seus profetas e condenou tudo aquilo. E o povo não quis dar ouvido aos profetas, deu ouvidos a outros, mas aos mensageiros de Deus não quiseram ouvir. E veio então o exílio, como disse há pouco, e agora este povo retorna do exílio, porque Deus havia prometido lá no profeta Isaías e nos demais profetas que haveria uma redenção, haveria uma volta do exílio. E isto se cumpre neste tempo em que Neemias está exercendo o seu governo sobre os judeus. E agora os muros estão prontos, as portas estão no lugar, os portões estão no lugar,
E o povo está sedento de ouvir a palavra de Deus. Diz aqui o capítulo 8 de Neemias, que Esdras foi levado a expor perante a multidão dos judeus a palavra de Deus. E que, do amanhecer ao meio-dia, todo o povo ficou em pé, ouvindo a palavra de Deus. E não só ouvia a exposição e a explicação da palavra de Deus, como também chorava à medida que ouvia a palavra de Deus. É que, de fato, ao ouvirmos a palavra de Deus, devemos ser tocados por ela. Quando nós chegamos ao ponto de que já a palavra de Deus não nos toca, a situação nossa espiritual já é lastimável. Quando já perdemos a sensibilidade para com as coisas espirituais. Se o mundo espiritual já não nos sensibiliza, tampouco, talvez, o que está acontecendo no nosso dia a dia já também não nos sensibilize. A injustiça praticada na sociedade, os acontecimentos terríveis do nosso dia a dia já não nos sensibiliza mais, porque perdemos a sensibilidade e a sensibilidade para com as coisas reais. A insensibilidade para com as coisas reais é perpassada por outro tipo de insensibilidade, que é a insensibilidade espiritual. Porque a palavra de Deus precisa se reportar, precisa ser lida, e ao lermos a palavra de Deus, ao ouvirmos, ao estudarmos, esta palavra tem que se reportar a nós de alguma maneira, às nossas práticas, ao que nós falamos, ao que nós pensamos, à forma como agimos neste mundo, como compramos, como vendemos, com o que se importamos, o que valorizamos, o que deixamos de valorizar, em que investimos, o que deixamos de investir, quais são as nossas preocupações. Há uma preocupação da minha parte, há uma preocupação muito grande quanto à questão de que, afinal, para que serve a nossa leitura bíblica? Para que serve o nosso encontro com a palavra de Deus? Ao lermos a palavra de Deus, nos perguntamos, e daí? O que ela tem a dizer a nós? O que significa a palavra de Deus para nós hoje? O texto de Neemias, nós sabemos, é do mundo antigo. O texto do Novo Testamento também é do mundo antigo. Devemos contextualizar a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida. É muito preocupante a religiosidade que vivemos nos tempos atuais, em que pouca gente pode fazer uma concatenação da palavra de Deus com o que faz no dia a dia. Então é importante resgatarmos a palavra de Deus e a sua aplicação. Esse texto difícil que li, ou esse texto belíssimo que li da palavra de Deus, me diz o quê? E para que serve na minha vida? Para que serve na minha vida a palavra de Deus? O que é que vai mudar em mim? Como é que eu vou agir a partir do momento que li as Sagradas Escrituras? Elas foram nos dadas, a palavra de Deus nos foi dada, para que nós demos a ela uma resposta. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo para o que eu a designei, diz o Senhor, na sua palavra. Então a palavra de Deus requer uma resposta. E como é que eu respondo? Eu li, e daí? O que isso tem a me dizer? Qual a importância desse texto em minha vida? Como é que eu vou gerir a minha estadia neste mundo, os dias, muitos que terei, os poucos que terei, enfim, como é que eu vou sobreviver os tempos que estou vivendo, os dias que estou vivendo? Eu, pelo menos, busco refúgio na palavra de Deus.
e encontra o refúgio, segurança. Porque Deus vai nos falando, e à medida que lemos a sua palavra, ela nos fala ao coração, e nós damos uma resposta, em ação, em atitude, em gestos, em procedimentos, em projetos pessoais, em projetos no trabalho, na comunidade onde você vive, e você vai se empenhando, vai se dedicando, você vai respondendo no seu relacionamento familiar, no seu país, na sua postura profissional, na sua coragem, na sua honestidade, na sua sinceridade, no seu priorizar isto ou aquilo, você vai respondendo à palavra de Deus. A palavra de Deus não pode destoar, fala de uma realidade espiritual, mas que não tem nada a ver com o meu dia, não tem nada a ver com o meu tempo. Não, este povo aprendeu. O povo hebreu foi para o exílio, primeiro assírio, depois para o exílio babilônico, por causa da sua idolatria, da sua feitiçaria, mas por causa da sua injustiça social, por causa do seu desprezo uns para com os outros, por causa da escravização de seus patrícios, dos seus compatriotas. E agora, ao voltar do exílio, em uma primeira leva, quase que 50 mil pessoas voltaram, e eles estão agora na terra que Deus lhes dera, mas agora eles precisam, o povo precisa fazer reflexões a respeito da sua postura, do seu culto a Deus. É que o culto a Deus não é somente este encontro que podemos e que atualmente não estamos tendo, o encontro dominical. O culto a Deus diz respeito às 24 horas por dia da nossa vida, de todo o nosso dia a dia. Deus deve ser cultuado no que falamos, no que pensamos, na nossa ação neste mundo, o tempo todo. Eu dizia aqui há algum tempo atrás, no prédio da IBAN, na nossa nave principal, no nosso local de cultos, que o nosso culto de domingo à noite, quando a casa fica cheia, quando temos um louvor bem ensaiado, quando cantamos, tocamos, celebramos, é somente um glacê do bolo. Uma comparação, uma metáfora. Porque nós sabemos que o glacê é delicioso, mas ele precisa da consistência da massa do bolo. Porque se alguém nos trouxer em uma festa de aniversário somente o glacê para que comamos, nós vamos ficar enjoados daquilo e vamos sair reclamando. Então o nosso culto a Deus não pode ser somente um glacê, muito doce, muito isso, muito aquilo, mas que afinal de contas não cheira nem fede, não faz nenhuma diferença. E certamente a Deus causará náuseas, pois ele diz, porque tu não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele faz isto, fala estas coisas para uma igreja lá, uma das 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse. Então a palavra de Deus nos diz respeito, e aqui o povo hebreu fica de pé, diante do escriba, do sacerdote Esdras, para ouvir a palavra de Deus, e ficou uma manhã inteira, porque aquele povo estava sedento da palavra de Deus. Ele queria saber, afinal, como agora proceder, como agora agir, uma disposição de agir dentro do propósito de Deus, uma disposição de agir de acordo com a vontade de Deus. E o povo ouvia do nascer do sol até o meio-dia. O povo ouviu do nascer do sol ao meio-dia a palavra de Deus, e atento e recebendo explicações de Esdras e de outras autoridades, a palavra de Deus sendo significada para o dia a dia daquelas pessoas, e estas pessoas se alegraram porque podiam entender a palavra de Deus, podiam entender a explicação da palavra de Deus. Mas não é entender por entender. Ah, que bonito, que bacana, que palavra belíssima. Parabéns. O povo hebreu que estava ali depois do exílio, certamente poderia ter feito coro com as pessoas no dia de Pentecoste. Quando ouviram aquelas pessoas no dia de Pentecoste, quando ouviram o discurso de Pedro, em seguida disseram: varões e irmãos,
que faremos? O que devemos fazer? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos. Você acabou de ouvir a palavra de Deus, arrependa-se. Mude posturas. Você achava antes que era certo ir por aquele caminho ali, mas a palavra de Deus te abriu os olhos, muda a direção. Converta-se, converta-se. Mude de direção. Mude a sua postura. Assim o povo ouviu a palavra de Deus e quis saber qual era o significado da palavra de Deus para hoje, para a sua vida. Assim também, meu irmão, minha irmã, devemos hoje, no século 21, nesse período de pandemia, nos voltarmos para a palavra de Deus e vermos o que ela diz. É claro que é preciso entendê-la, é claro que é preciso ter um entendimento bem fundamentado, bem abalizado, bem consistente. Mas é preciso voltar-se para a palavra de Deus, buscando compreendê-la, a fim de viver nesses dias difíceis com segurança, com confiança, com esperança. O povo ficou em pé diante de Esdras. Esdras estava falando a partir de um púlpito que foi feito especialmente para a exposição da palavra naquele dia. E do nascer do sol, da alva, até o meio-dia, o povo ouviu ali, 6 horas em pé, atento, diz aqui o texto, como um só homem, atento à palavra de Deus. Qual é a atenção que você tem à palavra de Deus? Nos cultos públicos? Mas no seu dia a dia, qual o lugar da palavra de Deus? Você lê para cumprir um ritual religioso? Ou você lê a palavra de Deus com o desejo de encontrar-se com Deus nela? De ter uma experiência com Deus? De que alguma coisa mude em sua vida para melhor? Que alguma coisa mude em nossas vidas para melhor? Quando o povo hebreu ouviu a palavra de Deus, ele chorou diante da palavra de Deus. Porque há muitas razões para chorarmos diante da palavra de Deus. Algumas vezes choramos porque a nossa situação é lamentável, estamos frios, indiferentes, incrédulos, desnorteados, sem esperança. Não choramos diante da palavra de Deus. Estamos alheios ao mundo de Deus, insensíveis às coisas espirituais. E quando a palavra é incisiva ao nosso coração, então choramos, lamentamos a nossa situação precária, a nossa desgraça. Outras vezes choramos diante da palavra de Deus porque nos regozijamos e nos alegramos. Ela é tão boa ao nosso coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Eu vou caminhar com segurança, vou caminhar com confiança, com esperança, porque eu tenho a tua palavra diante de mim, então eu avanço. E a gente chora então, de satisfação em saber que a palavra é exposta, que a palavra é pregada, que a palavra consola, que a palavra sustenta, que a palavra fortalece. Este povo aqui chorou também, lamentando o tempo que perdeu em não ter contato constante com a palavra de Deus, de gastar tempo, de entender o seu significado, os seus contextos, as suas realidades, em buscar um caminho para que ela fosse real e aplicada no dia a dia. Então este povo que perdeu tanto tempo no exílio, ele chora quando a palavra de Deus é exposta por Neemias. Fica ouvindo do nascer do sol ao meio-dia, mas em seguida o seu rosto, os seus rostos ficam banhados. Os seus rostos ficam banhados de lágrimas por conta de ouvir a palavra de Deus.
porque lamentava o tempo perdido também. E então no versículo 10, Neemias diz: não, as autoridades dizem ao povo hebreu, não. Neemias 8, verso 10. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando ouvimos a exposição da palavra de Deus, quando a palavra de Deus é incisiva ao nosso coração, quando ela toca a nossa alma, quando ela nos leva às lágrimas, tenhamos certeza de que ela sempre nos trará esperança, alegria, confiança de que nós vamos superar as dificuldades. O momento que nós vivemos no Brasil é muito sério mesmo, mas nós não vamos desanimar diante da adversidade. Olhemos para a palavra de Deus. Como disse a você a princípio, eu estou relendo as Escrituras, aproveitando esse período de pandemia para, afinal, o que Deus tem a nos dizer? Afinal, quais são as revelações do Senhor? Afinal, o que é que precisa mudar na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, no meu fazer, no meu deixar de fazer? Para onde devo ir? Para onde devo deixar de ir? Porque a palavra de Deus é poderosa para nos redimir, nos libertar, nos curar, nos restaurar a esperança, a alegria, a confiança, nos fazer nascer de novo. E então aqui Neemias diz: olha, não chorem, não fiquem tristes, porque esse é o dia do nosso Senhor. Então a alegria no Senhor, a nossa força é. Voltemo-nos então, amados irmãos e amadas irmãs, para a palavra de Deus. Voltemos-nos para a palavra de Deus, para que encontremos nela forças para prosseguir. Forças para prosseguir, para ir adiante, para andar com confiança, com esperança em dias tão difíceis. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que você tenha uma semana de vitória e de confiança. É por isso que eu quero agora orar a Deus em favor da sua vida e da sua família. Ó Deus, nosso Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Que o teu servo, a tua serva se volte completamente para a tua palavra, para encontrar nela esperança, forças para prosseguir nestes dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Ó nosso Deus, eu te peço a tua proteção para o teu servo, para a tua serva, para os membros da sua família. Guarda o teu servo nas idas e vindas, a tua serva, nesses dias difíceis, dá vitória a cada um. Dá o consolo àqueles que estão confinados, ainda estão confinados, o Senhor guarda as suas vidas. Ó Deus, eu oro pelo Brasil nesses dias difíceis, eu tomo este país nas tuas mãos, toma as nações do mundo nas tuas mãos, dá sabedoria a todas as autoridades brasileiras para que possam gerir esta crise sanitária de tal forma que o Brasil possa encontrar um caminho para sair desta situação. Eu oro a Ti, Senhor, em favor de cada membro da IBAN. Eu oro em favor daquelas pessoas que me assistem agora, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que a Tua bênção, Senhor Deus, esteja sobre cada um, cada uma, sobre o Teu povo, sobre todas as pessoas indistintamente. Eu oro em nome de Jesus.